Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Theo Filosofando. Na mensagem de hoje falaremos sobre Páscoa, significado e sentido. O nome na Bíblia não é um simples rótulo que se coloca em uma pessoa ou acontecimento no intento de torná-lo mais atraente. O nome na Bíblia representa a realidade profunda do ser que o conduz. Assim é com a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, cujo significado é salto, movimento, caminhada, travessia. O nome Pessa está estreitamente ligado à história dos acontecimentos que antecederam a saída dos escravos, das escravas hebreus do Egito em direção à liberdade e à vida plena em Canaã. No livro de Êxodo, de um modo específico no capítulo 12, nós encontramos todas as informações, todas as descrições relacionadas à instituição da Páscoa. De um modo bastante específico, se você quiser dar uma olhada, leia Êxodo capítulo 12, versículo 11, 21, 27, 43 e 48. E também o capítulo 34 e versículo 25 do livro do Êxodo. O termo Pessa, salto, travessia, é histórico, mas ganha sentido teológico por várias razões. Deus passou ao largo das portas das casas dos escravos e escravas, hebreus, pintadas com o sangue do cordeiro sacrificado, e assim livrando os filhos primogênitos da morte. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 12 a 13 e também o 23. Deus fez com que esse grupo de escravos atravessassem os desertos para ganhar a liberdade na terra da promessa, Canaã. E isso em função desse grande processo libertador que o Senhor empreendeu para com a vida deles, e esse processo foi marcado finalmente quando é enviada a 10ª praga, e para que o povo hebreu fosse livrado dela, Deus institui para eles a Páscoa, que está descrita, como eu já mencionei, no capítulo 12 do livro do Êxodo. Por fim, Deus fez os hebreus e hebreias saltarem da escravidão para a liberdade, da angústia para o prazer de viver e da morte para a vida. Todos esses motivos históricos levaram os descendentes desses escravos e escravas a organizarem uma celebração cultica onde a ênfase seria lembrar os grandes atos salvíficos de Deus em favor de seus pais que eram escravos no Egito. A celebrar como estatuto perpétuo, uma vez por ano, esse grande salto, para que ganhassem então aí a liberdade e jamais se esquecessem de que essa liberdade foi fruto direto da ação de Deus, o Senhor, de Javé, sobre a vida deles. Naturalmente que o nome dessa celebração vai a ser Pessa, isso é Páscoa. É suposto que, a partir da chegada em Canaã, fim dos séculos 13 a.C., o povo hebreu celebrou a Páscoa, cuja finalidade primordial é ensinar às futuras gerações que Deus liberta, que Javé liberta e oferece vida plena a todos e a todas, e assim, aquele que celebra o Pessa, a Páscoa, aprende que Javé, que Deus, o Senhor, não admite escravidão. Nós também encontramos a Páscoa sendo narrada, descrita, sendo realizada no Novo Testamento. A festa da Páscoa no Novo Testamento ou no cristianismo é um dos elementos que anuncia a origem judaica da fé cristã. Vale salientar que Jesus era judeu, os apóstolos, em sua maioria, eram judeus. É importante nesse caminho perceber que, na celebração da festa da Páscoa judaica, o drama fundante da fé cristã se insere de forma decisiva. Jesus, na condução da refeição pascal, anunciou o memorial que identificaria as reuniões dos futuros seguidores de seu movimento. A partir da Páscoa judaica, que simboliza a providência divina e libertação, o cristianismo anuncia a redenção, que é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo, a salvação. Não só isso, o cristianismo também anuncia a ressurreição, fato que é de extrema importância para o cristianismo, pedra fundamental da fé cristã.
Embora pareçam distintos, esses termos têm profundas ligações com o sentido veterotestamentário. A morte de Jesus em meio às celebrações pascais representou a vitória aparente das forças da morte. Os poderes instituídos venceram o ungido de Deus, o Machia. Contudo, a ressurreição é a resposta de Deus, o Senhor, que anuncia a vitória definitiva da vida sobre a morte. Com isso, a ressurreição de Jesus Cristo representa a providência divina que salva o ungido, o Machia, e o liberta, dessa vez, da força da morte. Deste modo, a Páscoa cristã relê a concepção judaica antiga, ampliando o campo da libertação para a libertação também da morte. O último inimigo a ser aniquilado, como expressa São Paulo em uma de suas cartas. A Bíblia diz que o aguilhão da morte, ele foi vencido quando Cristo Jesus então morre na cruz do Calvário, matando a morte através de sua ressurreição. Com isso, o sentido de ressurreição do indivíduo, novidade no pensamento judaico, junta-se ao conceito de Páscoa, salto, passagem, definindo os contornos da fé cristã, em que Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado e ressuscitou, vencendo a morte para sempre, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, e também no capítulo 15, versículos de 1 a 9. Você pode se perguntar qual é o sentido da celebração da Páscoa na Bíblia Sagrada, tendo em vista que hoje nós vivemos assim imergidos em celebrações em que o coelhinho da Páscoa é lembrado, ovos de chocolate são distribuídos, enfim, uma série de questões envoltas nesta celebração antiga, que foi num primeiro momento instituída para o povo de Israel e na sequência também instituída para e pelos cristãos. Bom, no Antigo Testamento, Deus fez os hebreus e hebreias saltarem da escravidão para a liberdade, da angústia para o prazer de viver e da morte para a vida. Dessa forma, o sentido da celebração da Páscoa judaica é ensinar às futuras gerações, mais uma vez dizendo, que Deus, ele liberta e oferece vida plena a todos e todas, e também mostrar que Deus, como já citamos e já vimos, ele não admite a escravidão de nenhum tipo, de nenhuma forma. No Novo Testamento, o sentido da celebração da Páscoa cristã é anunciar a origem judaica da fé cristã no primeiro momento e anunciar o memorial que identifica as reuniões dos discípulos de Jesus, a ceia do Senhor, e anunciar a redenção, a salvação do gênero humano e a ressurreição para uma nova vida. A vida nova em Cristo, nossa Páscoa, tem início aqui e deve ser vivida, acima de tudo, na imitação dele. Assim sendo, devemos, como imitadores de nosso mestre, do mestre dos mestres, Cristo Jesus, nós devemos praticar o amor, o perdão, a paz, a concórdia. Jesus, acima de tudo, nos convida a amarmos uns aos outros, como ele nos amou. E a grande proposta da Páscoa é que nós também, assim como os hebreus, saltemos da escravidão a nós mesmos, da escravidão ao pecado, para a liberdade que Cristo Jesus oferece a todos aqueles que com ele já ressuscitaram por terem recebido a ele como Salvador e Senhor. Que Deus possa abençoar você, a sua família, e que todos nós possamos, ao longo de nossa caminhada de vida, cada vez mais nos parecermos com Cristo Jesus, Senhor nosso e nossa Páscoa. Deus abençoe a cada um de vocês que me assistem e que me ouvem neste momento, e que nós possamos celebrar a Páscoa com chocolate, com encontros familiares, com celebrações as mais diversas, mas que acima de tudo celebremos a nova vida ofertada e a possibilidade, dada a todos, de viverem uma vida nova, verdadeiramente livre, imitando aquele que é o exemplo máximo do que é ser humano, Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, como diz a Bíblia, nossa Páscoa. Deus te abençoe e até um próximo programa. Se você tem assistido as nossas falas aqui por intermédio do canal Theo Filosofando e você tem sido abençoado com isso, quero solicitar que você encaminhe para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas os vídeos, que você deixe um like, que você comente se possível for e que acima de tudo você se inscreva
no canal. Beijo no coração. Até um próximo Teofilosofando.